Pronto, estamos gravando. Para quem chegou só para a gravação, está aqui a página do curso, com todas essas informações importantes sobre o curso. Está tudo lá. Tá? Posso apagar esse troço aí? Vou tirar daqui, tá? Olha lá. Na Matemática 1, o curso girava todo em torno de derivadas, ou quase todo, né? Não todo, mas a maior parte, né? Se vocês lembram, quase tudo que se fazia lá tinha que achar uma derivada. Aqui no Matemática 2, a gente faz exatamente o contrário. O que é o contrário? Basicamente, é esse problema aqui que a gente vai resolver quase que sempre. Olha só, vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver, está saindo bem. Tá. Então, eu quero encontrar uma função. No Matemática 1, o exercício seria encontre a derivada da função, né? Aqui não. Aqui eu quero encontrar uma função conhecendo a derivada dela. Eu sei a derivada da função. E aí eu quero descobrir qual função tem aquela derivada. Olha só, esse aqui é o primeiro exemplo, bem simples, tá? Acho que todo mundo vai sacar rapidinho. Encontre uma função cuja derivada, eu conheço a derivada, cuja derivada é, sei lá, 2x mais 7. Pronto. Essa é a derivada de uma função. Quem é essa função? É fácil de perceber. Essa aí é bem simples, né? Eu tenho uma função, vou derivar, deu 2x mais 7. Que função era essa? Função. Para dar 2x, você deriva o quê? Quem me responde aí? Responde aí, pessoal. Entra alguém aí e responde. Pode ligar o som, o áudio. Para dar 2x, você derivou o quê? Alguém aí me responde. X ao quadrado. X ao quadrado, claro, né? Para dar 7, derivou quanto? 7x. 7x. Tá? Então, essa seria uma resposta desse problema. Esse é o problema básico do Matemática 2. Eu conheço uma derivada e preciso encontrar qual a função que tem aquela derivada. Agora, se você observar, de fato, se eu derivar aqui, vai dar 2x mais 7. Tá? Agora, se eu colocasse aqui mais 4, na hora de derivar, continuava dando 2x mais 7, não continuava? Porque a derivada dessa constante 4 é zero, né? Então, vai ficar derivando 2x mais 7 mais 0. Sumiu. Vai continuar dando 2x mais 7. E se eu botasse mais 40? Também. Mais 400? 4.000? Qualquer constante que eu colocar aqui vai servir. Qualquer constante que eu colocar aqui, quando eu derivar a função, a derivada da constante é zero, o resultado vai dar aquilo que eu queria. Então, aqui tem um detalhe curioso. Quando a gente deriva uma função, o resultado é único. A derivada, sei lá, de x3 é 3x2 e fim. Não tem outra derivada diferente. Agora, quando você volta, né? Quando você quer descobrir qual a função que tem aquela derivada, na verdade, existe uma infinidade de respostas. Todas elas diferem por uma constante, né? Podia ser mais 1, mais 2, mais 1.000, menos 20. Então, genericamente, a gente escreve assim, mais C, onde o C indica uma constante. Qualquer C que eu vou colocar ali serve. Então, tem uma infinidade de respostas a esse problema. Mas, se você pensar bem, são todas muito parecidas, né? Porque elas diferem apenas por uma constante. Percebeu? Tudo bem aí? Vamos ver outro exemplo. Sim. Ok. Olha, outro exemplo. Mesmo enunciado, tá? Idem aqui, vou escrever idem, pronto.
para... Agora eu vou botar aqui a derivada. Digamos que seja 15x² mais 4x. Não, mais 4x mais 1. Pronto. E agora, hein? Isso aqui é a derivada de uma função. E eu quero encontrar qual ou quais funções, né, vão ter esta derivada. E agora, hein? X² para dar 15x² na hora que você derivou, o resultado deu 15x². Então, derivou quem, hein? Quem foi que você derivou para dar 15x²? 5x²? Exato. Hã? Qualquer dúvida é só derivar, né? Se você derivar 5x², vai dar 5 vezes 3x², né? 15x². Né? Claro, 5x². Mas, e para dar 4x? Derivou que função? Que expressão? 2x²? 2x², exatamente. Olha lá. Hã? Quando você derivar... Aqui tem uma coisa, é fácil tirar a prova, né? Para ver se está certo mesmo. Se você ficar na dúvida, será que é isso mesmo? O que você faz? Você deriva e vê se bate, né? Porque é isso que a gente está querendo encontrar, né? Então, de fato, derivou, vai dar. Derivou, vai dar. Mas, qual função você deriva e o resultado é 1? Vai ser fácil, né? A função X. x, derivada de x é 1. Bom, isso é uma resposta. Agora, é aquela mesma história. Mais 10, mais 1 milhão, também são respostas. Então, mais uma constante qualquer. Pronto, tá aí, resolvemos o problema. Perceberam? Esse é o nosso problema básico. A gente vai analisar esse problema em diversas situações. Nem sempre é tão imediato assim, né? Mas a gente vai ver como é que a gente se safa e depois vamos ver onde é que isso pode ser aplicado, né? Situações onde isso funciona como uma ferramenta para resolver problemas práticos. Tá ok? Bom, primeira coisa aqui agora é a gente pensar nos nomes. Isso aqui tem uma nomenclatura, tem uma notação, tem... E essa nomenclatura e essa notação vão tornar as coisas mais práticas. Repara, vamos lá. Essa aqui é uma função cuja derivada vai dar isto, né? Então, essa é a derivada desta. E essa aqui, como é que vai se chamar? Essa é a derivada, essa aqui é chamada de antiderivada. Olha só. Antiderivada é a função cuja derivada vai dar o que eu quero. Então, essa aqui é uma antiderivada disso. Essa é a derivada desse. Esse é a antiderivada dessa. Mas tem outros nomes. Também se chama de primitiva. Também pode chamar de primitiva. Essa é a derivada dessa. Essa é uma primitiva dessa. Cuidado, gente, tem som aberto dando interferência. Pessoal, Vai, Gabriel. Abre o microfone aí. tem microfone aberto aí, dando interferência. Obrigado. Olha lá, continuando aqui. Então, pode se chamar de antiderivada, pode se chamar de primitiva. Esses dois nomes, esse antiderivado é bem óbvio, né? Por um lado, você derivou, daqui para lá você derivou. Quando você volta, você pode dizer que antiderivou, né? Tá, razoável. Primitiva vem da ideia assim, essa aqui veio primeiro, você derivou isso para obter isso. Então, essa é a primitiva dessa. Também tem uma lógica. Agora, o outro nome, o terceiro nome, que, aliás, é o mais usado de todos, a princípio, vocês não vão perceber de onde ele vem. Ao longo do curso, a gente vai
desvendando esse terceiro nome? O terceiro nome é integral indefinida. Então, essa aqui é uma integral indefinida desta. Essa é uma antiderivada, ou primitiva, ou integral indefinida dessa. Sacaram o jogo? Essa é a nomenclatura, são esses três nomes, né? Antiderivada é a função de alguma... Antiderivada de alguma coisa é a função que, quando você deriva, vai dar aquela coisa. Primitiva de alguma coisa, integral indefinida de alguma coisa, é a mesma história. Essas daqui, né? Essas três, são alguma coisa que, quando derivar, vai aparecer a função que você tinha. Você queria descobrir qual função tem aquela derivada. Tem também uma notação. Vocês vão achar, quem nunca viu, vai achar a coisa mais esquisita do mundo, tá? Mas tem uma lógica muito clara nessa notação. Só que essa lógica a gente vai desvendar ao longo do curso. Isso só vai ficar claro daqui a algumas semanas. Mas tem uma razão de ser, tá? Não acha que foi um doido que escreveu aquilo assim numa crise de loucura, tá? Porque ele é meio esquisita para quem não sabe o significado daquilo. A gente vai saber mais à frente um pouquinho, tá? A gente vai saber de onde é que saiu aquilo e por que foi escrito dessa forma. É assim. Essa é a integral indefinida dessa, né? Então, nós vamos escrever assim. Ó, posso apagar aqui? Vou apagar aqui, tá? Olha só. Vai aqui. Tinha uma função, encontrei a antiderivada. Então, a gente vai escrever assim. Para representar a antiderivada dessa função, eu escrevo assim. Eu escrevo uma coisa esticadinha assim. 2x mais 7 dx. Sempre que vocês virem esse símbolo, só a cobrinha, tá? Tem uma coisa parecida com isso, em que aqui aparecem os números. Tá? Por exemplo, 2 e 3, um número qualquer. Eu botei 2 e 3, mas podia ser qualquer coisa. Mas a gente não está nesse caso ainda. A gente está no caso onde não tem número nenhum ali. Então, esse símbolo estranho significa que você está se referindo à antiderivada de 2x mais 7. Aí você vai dizer x2 mais 7x mais c. Pronto. Repara, em vez de escrever encontre uma função cuja derivada é... Ou então dizer, essa aqui é a função cuja derivada vai dar isso aqui, né? Você escreve assim. E você vai ler integral indefinida de 2x mais 7 é igual a x2 mais 7x mais c. Ou seja, sempre que eu vi esse símbolo, significa que eu estou querendo encontrar a função cuja derivada vai dar isso aqui. Esse símbolo representa isso. Então, a gente não vai escrever mais essa frase. Daqui para frente, quando eu quiser achar uma antiderivada, eu vou escrever assim. Eu vou botar lá, exercício. Isso, mais nada. Aí você já sabe, ele está querendo a função cuja derivada vai dar isso aqui. A integral indefinida, a primitiva, a antiderivada. Tudo bem aí? Professor, Sim. é obrigatório ter o C? Se, por exemplo, assim, no exercício calhou de esquecer o C, perde algum ponto, algo do tipo? Só a curiosidade. Esse C é importante, tá? Em geral, quando alguém esquece um C, a gente não desconta muito, não. Desconta 1/10, tá? Agora, tem exercícios, a gente vai ver na próxima aula, tem situações onde o C é fundamental, tá? Aí, num caso de um exercício desse, se você esquecer o C, você vai perder uma quantidade de ponto maior. Mas você vai acostumar com esse C, é muito difícil você esquecer o C. Porque você vai toda hora, mais C, mais C, mais C, ele acaba ficando automático, sabe? Então, é raro esquecer o C. Mas, às vezes, alguém esquece, né? O cara chega, exercício, aí o cara escreve assim, perde 1/10, só pelo esquecimento, tá? Aí, não desconta quase nada, tá? Agora,
como eu falei. Próxima aula vocês vão ver, tem problemas que o C é fundamental. Então, nesses problemas, o C vale ponto, tá? Mas você vai ver quando a gente chegar lá. Bom, então vamos calcular umas integrais, tá? Indefinidas. Existe também uma coisa que a gente vai ver mais à frente, que é a integral definida. Mas agora nós estamos na indefinida, que é a mesma coisa que antiderivada. Tá? Então, eu chego aqui e boto assim. Em vez de escrever aquilo tudo, eu boto essa cobrinha, né? Essa cobrinha, na verdade, é um S esticado. Na verdade, esse S vem do latim. Tá? No latim, um S, no latim, usado para textos na Idade Média, quando o S aparecia no meio da palavra, era costume se usar um S assim, compridinho. Se você pegar um texto em latim antigo, assim, escrito lá, produzido de 1600, 1700, você vai ver que eles escrevem com um S aqui no meio. Quando o S está no meio, quando o S está no início, não é S comprido, não. Mas quando o S está no meio da palavra, né, o S fica compridinho assim. Esse símbolo veio de lá, veio desse S do latim. Agora ficou mais esquisito ainda, né? Mas por que buscar isso, um S esquisito lá do latim, né? Calma, gente. A gente chega lá. Vocês vão ver por quê, tá? Então, agora vamos fazer um exercício. Pronto. Olha aí, bota só isso. O que eu quero? Quero que você encontre a antiderivada dessa função. No caso, a função é a função constante 10. Diga para mim. Resposta. O que você vai derivar? 10x, né? 10x. Se você derivar 10x, vai dar 10. Aí é só lembrar de somar mais uma constante, que podia ser 10x mais 200, né? Ou mais 1000, ou mais 1, sei lá. Tá? Bom, essa é fácil, né? Ou seja, de uma maneira geral, sempre que você for calcular a antiderivada de uma função constante, tá? Esse K aqui representando uma constante, como esse 10, o resultado vai ser qual? Vou encontrar uma coisa que eu vou derivar e o resultado é K, constante, que nem aqui o resultado deu 10. Então, que coisa vai ser essa que a gente vai derivar? Que nem aqui, né? Kx. Se eu derivar, se K é uma constante, né? K é 2, 10, 5. Se eu derivar Kx, encontro K. Aí posso somar mais uma outra constante, porque se eu derivar aqui, continua dando K. Ok? Nesse caso aqui, a função que eu quero integrar era K, né? Mesma coisa, né? K aqui ficou assim mais abstrato, né? Mas ele está representando um número constante, né? Então, a função é Kx. Isso aqui pode ser até destacado, né? Como nossa primeira propriedade, né? Antiderivada de uma função constante K é igual a Kx mais C. Tá? Ok? Se fosse 10, 50, 2000, seja lá qual fosse a constante, é sempre repetir a constante aqui multiplicada por x. Né? Ok? Bom, vamos em frente. Olha só, outro exemplo. Digamos que agora eu quero achar a antiderivada de x ao quadrado. Não, peraí, vamos com calma. X, primeiro x. Eu quero encontrar uma função cuja derivada vai dar x. Qual a função cuja derivada vai dar x?
Aí a gente fica meio assim, né? Porque a gente tem uma função que a derivada vai envolver x, mas não dá apenas x, né? Quer ver? Se eu pegar a função f de x igual a x ao quadrado, se a gente derivar, vai dar 2x, né? Derivar de x2, quase deu o que eu queria, né? Já ficou esse 2 aqui atrapalhando. Né? O que eu teria, então, que derivar para não dar 2x, para dar só x? Seria 1? 1 aonde? Não, na de cima, professor. Oi? Não, já entendeu, né? Que não estava legal. Pois é, agora, derivada de x2 dá 2x. Agora, tem que mudar aqui, de alguma forma, para quando derivar, não dá mais 2x. O resultado tem que dar só x. Aqui, aqui eu comi a linha, né? F', né? F', né? Então, F' é 2x, derivada da F. F', 2x. Não serve. Eu tenho que arrumar uma F para derivada da sua... Professor, seria meio x ao quadrado? Exato, exatamente. Pegou. Ó, até chegar o f de x um pouco para trás, ó, se f de x for meio que multiplica x ao quadrado, na hora de derivar, qual é a derivada de meio vezes x ao quadrado? Vai dar meio vezes 2x. Não é assim que você deriva? Que é x. Opa! Então, a colega acertou na mosca. Meio de x2. Pode, se quiser, escrever x2 sobre 2, né? Meio de x2, de uma maneira um pouquinho mais abreviada, mas dá no mesmo, escrever assim ou assim, é a mesma coisa, né? Claro? Então, a resposta aqui, eu vou botar meio de x2, ou se quiser, x2 sobre 2, já multiplicando aqui, né? Só para ficar mais curtinho. Mais c. Pronto. Viu lá? Tudo bem aí? Vamos entendendo isso, hein, gente? Ó, então, vou botar mais uma, hein? Olha lá. E se a gente colocasse x ao quadrado? Que era a que eu tinha colocado antes. Qual função cuja derivada vai dar x ao quadrado? Para vocês me responderem. Eu vou ficar calado, hein? Vai dar 2x mais c, né? Oi? Vai dar 2x mais c? Não. Cuidado. 2x seria a derivada de x ao quadrado. O que a gente quer é o contrário. A gente quer uma função que, quando você pegar ela e derivar, o resultado é 2x. Ou x2. Falei trocado também. Professor, seria x ao X2 cubo sobre 3? Isso. Isso que eu ia falar. Exatamente. Repara, x ao cubo lembra x ao quadrado, porque quando você deriva x ao cubo, dá 3x2. Né? Se você derivar, vai dar 3x2. Agora, a gente não quer 3x2, a gente quer só x2. Então, bastava botar 1/3 aqui, né? Que aí, quando derivar, vai ficar 3 sobre 3, corta dá 1. Né? Repara. x3 sobre 3. Sai de espaço ali. Deixa eu apagar aqui. Depois eu escrevo assim embaixo, do lado, onde der. Olha só. Vai ser x3 sobre 3 mais c. Se você derivar x3 sobre 3, x3 sobre 3 é 1/3 de x ao cubo. Né? Então, na hora de derivar, vai dar 1/3 da derivada de x ao cubo, 3x2, que é igual a x ao quadrado, né? Corta 3 com 3. Perceberam? Então, repara, tem uma certa lógica ali, né? Integral antiderivada de x é x2 sobre 2. Antiderivada de x2 é x3 sobre 3.
Sempre mais C, né? Parece que tem uma regrinha aí, vocês estão percebendo? Repara, se fosse x ao cubo, eu derivei uma função e o resultado deu x ao cubo. Qual função foi derivada? Seria o 4x4. Isso, exatamente, é a mesma lógica. X à quarta sobre 4, sempre, possivelmente, mais uma constante. Né? Quando derivar, vai dar 4x3 sobre 4. Corta 4 com 4. Ei, então eu tenho uma regra, será? Será que eu posso estabelecer uma regra para x elevado a n? N aí qualquer? Seja 1, seja 2, seja 3, seja 4, seja 200, seja o que for. Será que eu consigo escrever uma regrinha para antiderivada de x elevado a n? Seria x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Exato. Repare, em todos os casos é a mesma coisa. Você, quando deriva, a função que vai ser derivada tem que estar com uma unidade a mais no expoente. Porque quando você deriva, você baixa uma unidade do expoente, não é? Então, essa aqui tem que estar com uma unidade a mais. Ó, quando era x ao quadrado, virou x ao cubo. Quando era x ao cubo, virou x à quarta. Quando for xn, vai ser xn mais 1. E aqui embaixo é exatamente o mesmo número. Ó, x à quarta sobre 4, x ao cubo sobre 3, x ao quadrado sobre 2. Então, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais a nossa constante c. Viu lá? E agora a gente tem uma regra. Uma fórmula. Ó, a propriedade podemos destacar. Opa, cortei um ali. Bom. Tomar cuidado aqui. Saiu? Não, ficou fora. Vou subir aqui. Eu estou deixando espaço de propósito, eu vou acrescentar uma observaçãozinha aqui embaixo. Pronto. Agora ficou podre, né? Até sobrou. Olha lá. Isso é uma fórmula. N podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, pode ser 1000, pode ser, inclusive, números negativos, números fracionários. Isso sempre funciona, porque a derivada aqui é dada sempre pela mesma regra. Quando você vai derivar x elevado a alguma coisa, o resultado vai ser x elevado àquela coisa menos 1 vezes o expoente que vai cortar com o denominador. Igual, derivou aqui, dá isso, derivou aqui, dá isso, derivou aqui, dá isso. Então, esse n, a gente olha assim, a princípio, parece que o n pode ser qualquer coisa. Podia ser menos 10, podia ser 3.000, podia ser meio. Agora, tem um valor que n não pode assumir. Esse Zero. Zero pode. Porque x elevado a zero, qualquer número. Vai dar 1, não vai? Ah, vai funcionar, vai funcionar. Né? A gente vai cair nesse caso da constante, né? Aqui é 1, Verdade, aqui vai dar verdade. 1x, né? O zero, você passou perto, hein? Mas não é o zero, não. Mas tem um valor de n que arrebenta com isso tudo. É o menos 1? Menos 1, exatamente. É o menos 1. Olha só. Opa. Eu tenho que colocar aqui uma vírgula. N diferente de menos 1. Menos 1 não dá. Por que menos 1 não dá? Qual o problema do menos 1? Vai dar uma indeterminação lá.
Oi, eu não ouvi bem o que você falou. Você podia repetir, por favor? Vai dar uma indeterminação que fica em zero. Isso, dá uma indeterminação. Se o n for menos 1, vai dar uma divisão por zero, né? E divisão por zero não existe. A matemática, a operação de divisão, ela tem essa restrição. Se você quer dividir dois números, sei lá, A dividido por B, sempre há essa restrição, onde B, o divisor, né, tem que ser diferente de zero. Por que o divisor tem que ser diferente de zero? Qual o problema do divisor ser zero? Repara, tem um problema sério aí. Quer ver? Olha só. Imagina aqui a seguinte coisa. Imagina que eu divido 8 dividido por 2 dá 4, claro. Por que dá 4, né? Porque 8 é igual a 2 vezes 4, né? Se eu dividir um número por outro e deu esse aqui, então esse aqui é o produto desses dois, né? Tá claro isso? Claro, né? Todo mundo, ninguém vai duvidar disso. Agora, vamos imaginar que eu dividisse 8 por 0. E aí eu digo, vai dar um resultado aí, sei lá quanto vai dar. Digamos que deu Y. Pronto, um resultado misterioso aí. Se eu usar a mesma lógica, isso aqui é uma lógica matemática. A operação de divisão e a operação de multiplicação, elas estão relacionadas por essa situação. Se eu divido um pelo outro e dá isso, então esse de cima é igual ao produto dos outros dois. Isso é uma relação entre dividir e multiplicar. Sempre válido. A menos que tenha um zero aqui. Repara. Digamos que fosse possível dividir por zero e deu um número lá que eu não sei qual é. Isso significaria, usando a mesma regra, que 8 é igual a 0 vezes y. Agora, 0 vezes qualquer coisa dá quanto? Zero. Zero. Aí olha o que aconteceu. Então, 8 ficou igual a 0. Percebeu? Não pode dividir por zero. A divisão por zero estraga a matemática. Estraga tudo. Tinha gente aí que ia dizer que maravilha, né? Fiquei livre a matemática. Olha só. Mas não pode, tá? Qualquer número que eu colocasse aqui em cima ia dar aquele número é igual a zero. Todos os números que existem seriam zero. Só existiria um zero. Aí fica ruim, né? Ó, se fosse 81 dividido por zero deu y. Então, 81 é igual a zero. Não pode. Percebeu? Divisão por zero não existe na matemática. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela é perfeita, mas funciona sempre que apenas para n diferente de menos 1. Né? Para n igual a menos 1, se for aqui, x elevado a menos 1, aí você não pode fazer dessa maneira. Tá? E aí vai fazer como? Nós vamos ver. Tem que fazer de um modo diferente. A gente vai chegar lá. Tá? Mas, por enquanto, simplesmente a gente não faz. Tudo bem aí? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu vou apagar o quadro para a gente fazer uns outros exemplos. Repara que nós temos duas formulinhas. Uma bastante razoável, né? E essa aqui, que veio agora, através dessa sequência de exemplos. Vamos apagar aqui para a gente fazer mais exemplos. E ver mais umas propriedadezinhas. Pronto, deixa a formulazinha ali, né, para a gente lembrar dela. Olha lá. Então, problema.
quero encontrar, quando você vê a cobrinha, né? Isso é o S, né? Latino. Quando eu vejo esse S, eu já estou perguntando qual a função cuja derivada é... Agora eu vou botar a derivada dela aqui. Raiz de x. Pronto. Eu tinha uma função, derivei e o resultado deu raiz de x. Que função era essa? Alguém me dá uma dica de como fazer isso? Está ali. Então, será que eu posso usar isso aqui? Pode sim. Vocês lembram que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 1 2. sobre 2. 1 sobre 2, meio. Pronto. Agora é só usar essa fórmula. Essa fórmula só dá problema quando o n é menos 1. Se o n não é menos 1, vai funcionar sempre. Então vai ser x elevado a 3 meios sobre 3 meios? Exato. Ó, vai dar x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais c. Meio mais 1 é 3 meios, né? Como você disse. Então, é x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Agora, pode dar uma arrumadinha, né? Sobre 3 meios é a mesma coisa que vezes o inverso de 3 meios, né? Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela, né? Então, fica vezes 2/3. Agora, x elevado a 3 meios, a gente pode transformar isso em raiz. Como é que fica? Raiz quadrada de x ao cubo. Fica aqui. E o denominador vira o índice da raiz. Raiz quadrada de x ao cubo. Não precisa escrever o quadrado, o 2, né? Quando é 2, né? Se escrever também não está errado, pode escrever. Só que já é convenção, né? De que quando você não escreve o 2, é porque é 2. Né? Olha lá. Então, vai ser raiz de x ao cubo mais c. Pronto. Está aí. Viu lá? Acabou. Aí você olha para cá e olha para cá. Dá uma dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que derivando essa coisa vai dar aquilo? Bom, é só você pegar e derivar, né? Depois você vai lá num pedaço de papel e deriva, você vai ver e vai dar certinho, tá? A integral tem essa coisa, né? Você tem uma maneira fácil de testar se ter certo, né? Você pega e dá um resultado estranho lá, você deriva. Aí também você não pode errar na derivada, né? Se você calcular a derivada errada, aí vai parecer que a integral está errada, mas foi na hora de derivar que você errou, né? Então, deriva com cuidadinho, mas é um teste, funciona. Tá? Outro exemplo. Digamos, integral de 1, 2, pronto, só para x ao cubo. E agora? Como é que a gente vai fazer isso aí? Vou baixar um pouquinho para não misturar com a anterior. Mas é a mesma que eu vou escrever aqui. Era 2 sobre x ao cubo. Pronto. E agora, hein? Como é que faz isso? Cuidado,
Não vai botar x4 sobre 4 aqui embaixo, hein? Nem pensar. Porque a nossa fórmula é integral de x elevado a n dx. Né? Isso pode ser lido assim. Integral de x elevado a n dx. Não é integral com x elevado a n no denominador. X elevado a n está aqui em cima no numerador. Né? Aí, o que eu faço, então? Eu dou Pode inverter? isso, eu vou dar uma mexidinha ali para que essa expressão vire algo desse tipo. Né? Vou deixar 1 por enquanto. Vou deixar o 2 para o próximo exemplo. Só para não misturar muita coisa nesse exemplo. 1. Tá? 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa que x elevado a quanto? -3. Menos 3. Isso. Pronto. Agora, estou aqui. Estou na formulinha. Agora ficou fácil. Ficou uma coisa mecânica. Viu lá? Então, às vezes, a coisa vem meio esquisita, vem meio estranha. Você tenta trazer para cá. Se conseguir chegar aqui, você resolveu. Tá? E aí a resposta está pronta. Ó, aqui vai ficar fácil. Agora, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. N é menos 3. Então, vai ficar x elevado a menos 2 sobre menos 2 mais c. Aí, já foi. Pode dar uma arrumadinha, tá? Mas já está feito. Olha lá, vamos dar uma arrumadinha. Esse x elevado a menos 2, eu posso jogar lá para baixo. Vai ficar menos 2, x elevado. Agora ele desce, né? Ele passa do numerador para o denominador, o expoente muda de sinal, né? Uma potência pode passar sempre do numerador para o denominador, ou vice-versa, pode passar do denominador para o numerador. É só você trocar o sinal do expoente ali da potência, né? Aí você pode subir, pode descer à vontade. Esse 1 sobre menos, você pode escrever assim, vê se você concorda comigo. Eu posso colocar esse menos aqui fora. 1 sobre 2x ao quadrado mais c. Tá certo escrever assim? Porque, olha só, esse resultado tem um positivo e outro negativo aqui embaixo, né? Positivo dividido por negativo. O resultado vai dar negativo, né? Então, eu posso botar menos e deixar os dois positivos, que aí vai dar... O resultado continua dando negativo. Isso é igualzinho a isso. Entendeu? Tá certo ali? Ó, vou chamar até a atenção de um detalhe, esse jogo do sinal. Tem uma brincadeira, não é uma brincadeira, né? É uma propriedade, mas que é bom a gente saber, porque volta e meia tem esses menos para cá, menos no numerador, menos no denominador. É assim. Digamos que você vai dividir um número A por um número B. E um deles tem um menos na frente, né? Menos A sobre B. Olha, isso é a mesma coisa do que você dividir A por menos B. Repare, se o A era positivo e o B era positivo, esse menos aqui faz com que fique menos com mais, o resultado vai dar menos. Mais com menos, o resultado vai dar menos. É a mesma coisa. O menos pode estar lá em cima, multiplicando tudo que está lá em cima, ele pode vir para baixo, multiplicando tudo que está lá embaixo. Agora, se você quiser, pode botar ele aqui fora. Percebeu? O menos na fração, né? Assim, quando vem na frente de tudo que está lá no numerador, né? Ele pode descer aqui e pode sair para fora. Sair para fora é ótimo, né? Não dá para sair para dentro, né? Então, ele pode descer, pode sair. Ok? Tá? Isso aqui, esse jogozinho ajuda, às vezes, na hora de
dar uma organizada nas contas, né? Ó, te ensinando aí, bota ele aqui fora. Pronto, ficou tudo arrumadinho. Tá? Tranquilo aí? Ó, agora eu vou botar um aqui e vou dar um tempinho para vocês. Vai arrumando aí o lápis e o papel, né? A caneta, o que for. E esse é de vocês. Eu vou ficar calado aqui esperando vocês acabarem. Ó, integral de quanto? 1 sobre raiz cúbica de x dx. Todo de vocês. Pode fazer, pessoal. Vai lá. Mesmo que não está sabendo fazer, tenta. Faz qualquer coisa. Bota a caneta para funcionar. Vai lá. Não sei fazer. Tenta. Vai inventando aí. Estou esperando, hein? Todo seu. Quantos minutos para fazer? Conforme quem acabar, me avisa, tá? Que aí não tem tempo fixo. Quando vocês começam, quem acabar, me avisa. Que aí os 2, 3 primeiros que acabarem, me avisa. Aí a gente encerra o tempo. Bom. Terminei. Oi? Terminou? Terminei também. Opa, 2 terminaram? Então, vamos fazendo. Olha lá. Eu tenho que ter uma coisa assim, x elevado a n. Porque é isso que resolve, é isso que tem fórmula, que tem resultado pronto, né? Então, vamos lá. Como é que vocês fizeram? Primeira coisa seria esse raiz cúbica de x vai virar o quê? X elevado a 1/3. X elevado a 1/3. Agora é só o quê? Vai inverter. Vai virar x elevado a menos 1/3. Isso. Ele sobe e muda o sinal do expoente. Subiu. Agora eu estou no padrão da fórmula. Integral de x elevado a n dx. Né? Agora eu estou na fórmula. E não é menos 1, né? É menos 1/3, então não tem problema. Olha lá. Então, vamos continuar aqui embaixo. Vai dar x elevado a n mais 1 menos 1/3 mais 1 sobre n mais 1 menos 1/3 mais 1. Não é isso? Olha lá. Mais c, né? Daí esquecendo. Olha lá, esqueci. Quase. Menos 1/3 mais 1 dá quanto? É 1 menos 1/3, né? Isso vai dar 2/3. 2/3. Né? Isso. X elevado a 2/3 sobre 2/3 mais c. Agora é só aquela arrumadinha rapidinha. Ó.
dividido por 2/3 é a mesma coisa que multiplicado pelo inverso, por 3/2. E aqui eu posso transformar em raiz, né? X, ó, o numerador continua aqui como expoente. E o denominador vira o índice da raiz. Mais C. Pronto. Arrumadinho, finalizado. Viram lá? Alguma pergunta? Ou está tudo bem? Esse foi mais trabalhoso, né? Está tranquilo aí? Sim, professor. Então, vamos mais exemplos. Nós estamos nossa hora, 17h37, essa aula vai até 18h20 já, ainda não tem bastante tempo ainda. Ok. Então, próximo exemplo. Digamos que eu queira saber não, vou dar assim. 11x². Qual a função cuja derivada vai dar 11x²? Para dar x², eu tinha que ter x²/4, né? x²/4. Isso vai dar 1 mais c também. Agora, isso aqui só produz o x², né? Para que o resultado dê 11x², o que eu vou ter ali? O próprio 11, né? O próprio 11. 11 vezes x²/4. Por quê? Quando você deriva uma constante vezes uma função, né? Imagina que você tem assim, uma constante qualquer multiplicada por uma função. E você quer derivar. Derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função. Vocês lembram disso? Lembre sempre disso, que vamos usar muito. Aqui você diz, mas não tinha que fazer a regra do produto, já que é um produto? Poderia fazer a regra do produto, só que depois daquelas contas todas, você ia encontrar isso. É a constante vezes a derivada da função. Então, como é que deriva isso aqui? Constante vezes função. É a constante vezes a derivada da função. A derivada da função é x². A constante é 11, então vai dar certinho. Né? Poderia até fazer aquela arrumadinha tradicional, né? Ou pode juntar tudo numa fração, ou botar o 4 aqui fora, ou juntar tudo, né? Podemos escrever 11x, só para dar uma arrumadinha, né? Não muda nada. 11x²/4 mais c. Pronto. Tá? O que a gente está... não, vamos ver outro exemplo aqui rápido. Imagina que fosse assim, 201x². E agora, vai dar quanto? 201 vezes x⁶/6. Isso. Mesma lógica. Se você derivar isso aqui, é uma constante vezes uma função. Derivada de x⁶/6 é x⁵, né? Que isso é a integral indefinida de x⁵. Então, se derivar, vai dar isso. Derivada desse, dá isso. Derivada dessa constante vezes isso, vai dar a constante vezes o x⁵. Pronto, acabou. Tá? No caso aí dá para simplificar, né? Vai dar 37, né? Dividido por 6. 3, né? Divide por 3, é verdade. Dá 37, né? É 37? Não. 37.
Tá. Então vai de conta. Mas não divide só por 3, né? 37 não. 37? Não. Repara. Pois é, a continha. 67, não? 67. 67. Eu acho que 37 não ia fazer 20 aqui, né? 67, tá certo. Aí, sobre 2, né? Isso. Ó. Vai dar. Corta. Corta por 3, né? Aqui dá 2, aqui dá 67. Então, vai dar 67x à sexta sobre 2 mais 6. Pronto, está aqui. Tá? Ó. Então, tem duas coisas aqui, né? Olha só. Aqui tem uma propriedade escondida. Qual é a propriedade? Deixa eu apagar aqui em cima. Deixa eu colocar a propriedade aqui. Pronto. Olha lá. Eu quero, nos dois exemplos, eu queria encontrar a antiderivada de uma constante vezes uma função. O que deu de resultado? Deu a constante vezes a antiderivada da função. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Se eu quero achar a antiderivada de uma constante vezes uma função, é só multiplicar a constante pela antiderivada da função. Não foi isso que a gente fez aqui? Nos dois exemplos. Era uma constante vezes uma função. Qual é o resultado? A constante vezes a antiderivada. Aqui, uma constante vezes uma função. Resultado, a constante vezes a antiderivada. Viu? Então, genericamente, uma constante vezes uma função. Resultado, a constante vezes a antiderivada da função. Sacou? O pessoal até diz assim, se você tem uma constante aqui multiplicando tudo que está dentro aqui da integral, você pode jogar a constante para o lado de fora. Passa a constante para fora. Isso se fala assim. É uma propriedade que a gente usou aqui, né? Constante vezes função. Integrando. Constante vezes integral da função. Constante vezes integral da função. É só ir fazendo assim. Tá? Agora, se em vez de vezes fosse sobre, quer ver? Ó, se fosse assim, x2 sobre 7. E agora? Uma coisa era que, no exemplo anterior, a gente estava explicando. No exemplo anterior seria algo assim. Integral de 7x2. Isso vai dar 7 vezes a integral da função. x3 sobre 3. Né? Constante vezes função, integrou, dá a constante vezes a integral da função. Agora, aqui está sobre. Diga. O 7 vai entrar no denominador do expoente, é isso? Do expoente, não, da função. O que acontece? Quando você escreve x2 sobre 7, uma divisão, é a mesma coisa que escrever 1/7 de x2. Não é? É a mesma coisa? Uhum. Então, repara, você caiu no caso anterior. Você está multiplicando uma função por uma constante. O resultado é a constante multiplicada pela antiderivada da função.
repara, vai acabar dividindo aqui, né? Tá vendo? Você vai multiplicar, vai ficar x ao cubo sobre 21 mais c. Viu lá? Certo? Entenderam? Jogar? Dividir por número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do número, né? Então, se aparece assim, se aparecesse, quer ver? Pera, deixa eu fazer ali em cima. Deixa eu tirar aqui. Nem perguntei se podia tirar, né? Agora já tirei. Olha só. Vamos ver aqui. Se fosse assim. Agora, é f de x sobre uma constante. Repara, isso é a mesma coisa que escrever 1 sobre a constante vezes f de x, não é? Então, isso é a mesma coisa que escrever 1 sobre a constante vezes a integral da função. Percebeu? Porque aquela divisão eu transformei num produto. E quando é uma constante vezes uma função, o resultado é a constante vezes a integral da função. Então, olha lá. Viu? É a mesma coisa. Integral de uma função sobre uma constante. É 1 sobre a constante multiplicado pela integral da função. Olha só, aqui em cima, o K, o pessoal costuma falar, né? Usando uma linguagem assim, bem comum e informal. O K passa para fora. Aqui é a mesma coisa, o K passa para fora, só que como ele estava no denominador, ele continua no denominador. Mas ele passa para fora nos dois casos. Vamos lá? Ó, vou tirar essa explicação daqui. E isso é uma propriedade. Quer ver? Vamos olhar aqui um exemplo. Integral de x ao cubo sobre 10. Tranquilo. Você pode. Isso vai ser 1/10 da integral de x ao cubo. Viu? Que vai ser 1/10. Agora vai dar uma coisa engraçada aqui, vocês vão ver. 1/10 de quem? De x² sobre 4 mais c. Tá certo? Então, vai dar quanto? x² sobre 40. Né? Mais quanto? Aí você dizia, puxa, mas no caso de passar para fora, né? Como a gente fez aqui, na hora de multiplicar, aparece aquela tal da distributiva, né? Então, vai dar c sobre 10? Tanto faz. Eu vou escrever só c. Como é que é? Não é c sobre 10? Como é que você escreveu só c? Pelo seguinte, tanto faz escrever c ou c sobre 10. Por quê? Quem é esse c? Esse c está aqui simbolicamente representando uma constante arbitrária. Se c é uma constante arbitrária, c sobre 10 também é. Então, não precisa escrever c sobre 10. Escreve c mesmo. Tá? Esse c aqui não é exatamente igual a esse daqui, né? Um é 1/10 do outro. Mas não faz a menor diferença. Porque quando você escreve mais c na integral,
O que você está dizendo é que é mais uma constante qualquer. Uma constante qualquer sobre 10 dá no mesmo, é mais uma constante qualquer. Então, você pode escrever mais C aqui também. Tá? Aí fica tudo certinho. Entendeu essa jogada? Então, você pode passar assim para fora, né? Agora, quer ver? Vamos fazer sem passar para fora. Ó, integral de uma função dividida por uma constante. Então, eu posso dizer, o resultado é a integral da função x4 sobre 4 dividida pela constante. Olha lá. Pode fazer assim também. x4 sobre 4 dividido por 10. Porque isso aqui é uma constante. Integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. Integral de uma constante sobre uma função é a integral da função dividida pela constante. Pode fazer direto, se quiser. Tá vendo? Aí, fazendo as contas, ia dar x à quarta sobre 40, igualzinho tinha dado antes. Tá? Tá ok? Se quisesse, podia até fazer diferente, vai dar tudo igual. Tá vendo? Ia dizer o seguinte, bom, é a integral da função dividida pela constante. A integral da função é x4 sobre 4 mais c. Não muda nada. Olha só. Vai dar x4 sobre 40 mais c sobre 10. A constante arbitrária dividida por 10 é uma constante arbitrária. Bom, esse c aí está dizendo apenas isso. É uma constante qualquer. Então, deixa eu escrever c sobre 10. Está claro isso, gente? Tá? Sim, professor. Ok. Então, vamos fazer mais uns exemplos. Olha só. Aí a gente pode ter uns exemplos maiores. Assim. Digamos que eu quero encontrar 2x3 mais 3x mais 7x à quinta. Qual a função cuja derivada é isso aí? 2x3 mais 3x mais 7x à quinta, mais 7x5. Ou seja, qual a integral indefinida, qual a antiderivada, qual a primitiva desse caminhãozinho aqui? 1 minuto para vocês. 1 minuto assim, bom. 1 minuto pode durar 2, pode durar meio. Quem fizer, me avisa. Mas aí, pessoal. É só ir fazendo uma a uma. Essa. Vai lá, estou esperando vocês, hein? Eu fiz, professor. Ok. Mais alguém? Espera mais umzinho. Já acabou aqui umas quatro pessoas. Ah, então vamos lá. Ah, que vocês estão botando no chat? Eu não estava nem olhando o chat. Até pediram aqui para botar o link, mas alguém pôs, né? Tá ótimo. Tá.
Beleza, gente. Vamos lá, vou prestar mais atenção no chat aqui para frente. Estava nem olhando para ele, tinha esquecido que ele existia. Olha só. Então, ó, você vai vendo de 1 em 1. 2x3, constante vezes função. Então, é a constante vezes a antiderivada da função. 2x4 sobre 4. Agora, para quando derivar dá mais 3x, tem que achar a antiderivada de 3x. 3x2 sobre 2. Mais, agora, deu um treco aqui. Então, eu tenho que ter 7, perdão, gente, x6 sobre 6, aí acabou. Foi isso que vocês acharam? Aqui pode até cortar por 2, né? Claro? Eu achei isso mesmo. Foi isso que eu achei. É só ir fazendo. Quando são somas ou diferença, faz de conta que aqui era menos. Tudo bem. Aqui vai ficar menos. Tá claro? Porque quando você derivar, você vai derivar essa, mais a derivada dessa, menos a derivada dessa. Então, vai dar isso mais isso, menos isso. Tá certo? Olha lá. Isso também pode ser escrito como uma propriedade. Mas vamos fazer um outro exemplo primeiro. Como é que estamos de hora? Tá, tem 20 minutos. Tá. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Um exemplo aqui. Digamos que fosse grau. Os exemplos começam a ficar repetidos agora. Pronto. Esse aqui, como é que faz isso? Para dar 7x2, eu vou ter 7x3 sobre 3, né? Eu vou derivar 7x3 sobre 3, tá certo? Para dar x3 sobre 5, é uma função sobre uma constante. Então, é x4 sobre 4 sobre 5, né? Aqui é constante vezes função, antiderivada. Constante vezes a antiderivada da função. Menos função dividida por constante. Resultado é a antiderivada da função dividida pela constante. Mais C. Aí. Tá certo? Então, aqui tem uma arrumaçãozinha rápida, né? 7x3 sobre 3 menos x à quarta sobre 20 mais C. Oi, pessoal, desculpem, minha garganta está pinicando um pouquinho. Tá certo aí? Olha, então eu posso usar a seguinte, escrever, né, a seguinte propriedade. Se eu quero achar a antiderivada de uma soma ou de uma subtração de funções, é fazer o que a gente fez aqui, vai fazendo uma a uma. Vai ser a integral da primeira, aí mais ou menos, né? Um caso ou outro, né? Então, conforme o caso, eu vou usar mais ou menos a integral da outra. Hã? Foi isso que a gente fez nos exemplos. Tá claro? Outra coisa aqui para chamar a atenção. A gente está usando tudo x, x, x. Agora, a variável nem sempre se chama x, né? Poderia ser p. Eu poderia ter um exemplo assim. Integral de
3T2. Não, 3T2 fica muito fácil, né? 3T. Pronto. Aí, quando a variável deixa de se chamar x, quando ela muda de nome, aqui no D, eu não vou mais usar dx. Eu vou usar dt. Esse D, qualquer coisa, sempre indica qual é a variável que está sendo usada. Variável x aqui é a variável t. Vai dar 3T2 sobre 2 mais C. Estão de acordo com esse resultado? É a constante multiplicada pela integral da função. No caso é t, então fica T2 sobre 2. Tá? Então, olha esse exemplo aqui. Digamos que eu tivesse assim, integral de AT mais B T2 mais X. Olha só. Parece A, B, T, X. Quem é a variável? Sei lá. Só vou saber quando escrever aqui. Então, imagina, a variável é T. Se a variável é T, o que esse X está fazendo aqui? Ele é uma constante, que nem o A, que nem o A, que nem o B, que nem o X. Constante, isso aqui representa um número fixo. Número fixo, número fixo, número fixo. Eu vou fazer a integral levando isso em consideração. Ó, integral de AT. AT2 sobre 2. Integral de BT2. BT3 sobre 3. Integral da constante x. Quanto vai dar? Integral de x dt. X é uma constante. Quanto vai dar? Quando era kx, o resultado era kx2 sobre... Não. Quando era... Perdão, aqui eu atrapalhei. Quando era k... Vai ser xt, não vai? Quando era k e a variável x, a resposta era kx. K é uma constante. Aqui é a mesma coisa. Aqui. Só mudaram os nomes, né? Então, x é um k que aparece ali. Então, k vezes a variável, que é t. xt. Mais t. Esse é enroladinho, né? Mas é para chamar bem a atenção. Né? Normalmente aparece assim, todo mundo com a mesma letra, né? Por exemplo. Essa confusão de letra que eu fiz ali foi só para mexer com vocês, mas normalmente vai aparecer assim, não aparece assim tudo misturado, né? E vai aparecer assim, por exemplo, integral de T3 mais 5T2 dt. Pronto. Então, a variável é T. Aí é só fazer, normalmente, T4 sobre 4, mais 5T3 sobre 3, etc. Ok? Antes de terminar, eu quero chamar a atenção dos detalhezinhos. Estamos quase acabando, mas dá tempo da gente fechar uns detalhezinhos e depois mostrar uns slides para vocês com essa coisa toda resumida. Tudo ali já na agulha. Ó, vamos imaginar que aparece um negócio assim. X vezes 2x menos 3 dx. E agora? Qual a função cuja derivada vai dar isso? Repara, eu primeiro vou fazer as contas. Esse vezes aqui embola o meio de campo. Eu vou fazer as contas, vou fazer essa distributiva aqui. Ó, vai ficar 2x2 menos 3x dx. Pronto, agora ficou super fácil.
Está vendo? Vai dar 2x4 sobre 4, menos 3, x2. Professor, na 2x2 ali, você falou 2x2 e escreveu 2x3. Eita, eu troquei tudo. Não, troquei tudo, não, troquei só aqui. Eu falei 2x2, escrevi x3. Acho que foi esse 3 aqui que me influenciou. Bom, é assim, então, aqui fica diferente, né? Aqui vai ficar x3 sobre 3. Agora tá certo? Tem que conferir 2x2 menos 3x. Tá. Sacou? O lance, você multiplica para ficar uma coisa assim, só com somas e subtrações. Aí fica fácil, é só ir fazendo termo a termo. Olha só. Imagina esse aqui. O mesmo 2x mais 3. O mesmo, mais 3 era menos, né? Bom, agora virou mais. Dividido por x ao cubo. E agora? Será que é a integral de um dividido pela integral do outro? Não é não, gente. Na próxima aula eu vou chamar a atenção disso. Aqui alguém podia perguntar, será que é a integral de um vezes a integral do outro? Não é não, tá? Quando é soma ou subtração, você pode ir fazendo uma a uma. Mas com multiplicação e com divisão, não pode não. Com multiplicação e divisão, você vai ter que dar um jeito de transformar em somas e subtrações. Será que a gente consegue aqui? Um jeitinho consegue. Ó, eu posso dizer que é 2x mais 3 vezes quanto? X elevado a? Menos 3. Menos 3. Ó, virou o produto, como antes. Agora é só fazer o quê? Distributiva. Distributiva. Olha lá. Vai ficar 2x vezes x elevado a menos 3, dá x elevado a menos 2, né? Mais 3x elevado a menos 3, dx. Pronto, e agora é padrão, né? Só aquela forma padrão de fazer. Tá claro? Ó, vamos ver então quanto vai dar. Constante vezes função, 2 vezes x elevado a menos 1 sobre menos 1. Vai ter que estar arrumada nisso, né? Mais 3 vezes x elevado a menos 2 sobre menos 2, né? Estou sempre usando n mais 1 sobre n mais 1, n mais 1 sobre n mais 1. Mais c. Agora é só arrumar essa bagunça aí. Ó, vamos arrumar aqui rapidinho. Esse é o nosso último exemplo, depois nós vamos para os slides aí. Olha ali. Esse x vai lá para baixo. E esse menos eu posso trazer aqui para fora. Então vai ficar menos 2 sobre x. Tá certo ali? O 2x elevado a menos 1 sobre menos 1. O x elevado a menos 1 virou x no denominador. O 2 continua lá em cima mesmo. E esse menos, passei aqui para fora. Vou passar o menos para fora também. Menos. Vai ficar 3x elevado a menos 2. Leva ele lá para baixo. Proximal do expoente. Tá certo isso? Todo mundo concorda aí? Olha só. Lá na página tem as listas de exercício. Ainda vou passar uns slides rapidinho só para a gente sintetizar esse negócio. Mas assim, já vou deixando aqui. Olha só, lá na página, vocês podem fazer lista 1, exercício 1. Exercício 1 tem lá uma meia dúzia de itens, cada item é uma integral diferente. Então, isso aqui são os exercícios da aula de hoje. Alguma pergunta até agora? Vamos dar uma olhadinha ali nos slides? Cadê? Onde é que eles estão?
Vão aparecer já, estou carregando aqui. Sumiram. Ué, não estou achando. Bom, vocês não entrarem por aqui. Ah, vai entrar. Pronto. Então. Olha lá. Integral indefinida, também chamada de antiderivada, também chamada de primitiva. Olha lá. Quando eu escrevo isso aí, integral de f de x dx igual a g de x mais c, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a derivada da g vai dar f, né? Que o resultado da integral é aquela função cuja derivada vai dar a função original. A integral é a antiderivada, né? Ó, então, a g de x mais c, a integral indefinida, a antiderivada, a primitiva da f. Tranquilo? Quem quiser tirar um print aí para ter o resumo dessa primeira parte, está aí. Posso seguir? Vou em frente, então. Propriedades. Vamos lá. Bom, essa é a nossa fórmula básica, né? A integral do x elevado a n. Sempre com aquela restrição do n ser diferente de menos 1, para não cair na divisão por zero. Aí depois, ainda há pouco, nós falamos disso. Se você está integrando uma soma ou uma subtração, você pode ir integrando termo a termo e depois somar ou subtrair, conforme o caso. Né? Já fizemos isso aí várias vezes. Tinha também o caso do produto. Né? Eu quero achar a integral de uma constante vezes uma função. É a constante vezes a integral da função. Né? E tem aquele caso parecido, que é a integral de uma função dividida por uma constante. É a integral da função dividida pela constante, né? Ou, se quiser, escreve 1 sobre k vezes a integral da função. Ou seja, nesses casos, o k sai da integral, né? Você pode passá-lo para fora, né? Aqui, no primeiro caso ali, né, da multiplicação, o k permanece no numerador. No segundo caso, como o k está no denominador, né, que é o caso da divisão, o k, ao sair da integral, ele vai permanecer no denominador, dividindo aquilo lá. Ok? Quem quiser tirar um print aí agora também, está aí o resumo dessa parte. Tudo bem? Vamos em frente, hein? Agora, umas notações, eu não falei, eu vou falar agora. É bem simples. Às vezes, você vai ver um negócio assim. Parece que o cara esqueceu. O cara esqueceu de botar a função, né? Não, ele não esqueceu, não. Quando aparece assim, é porque a função era a função constante 1. E aí, seria isso. Só que ninguém escreve assim. Você não vai achar em livro nenhum, em qualquer país que você for. Se você for lá na Mongólia, na China, na Turquia, nas ilhas do Pacífico mais distantes e perdidas, ninguém vai escrever integral de 1 dx. O cara vai escrever integral de dx. Tá? Mas o que ele quer dizer é isso. Então, é a integral da função 1. Então, o resultado é x. Né? A integral da função 1 é x. Tá? Então, sempre vai aparecer escrito integral de dx. Aí você já sabe, ele quer integrar a função 1. Função constante 1. Aí, um parecido que acontece de vez em quando é esse aqui. Às vezes vem assim, o cara misturou tudo, dx com a função, escreveu dx sobre a função. O que esse cara está querendo? Isso é uma abreviatura. Nem sempre se escreve assim, mas é comum usar essa abreviatura. O que se quer dizer é isso. É porque era para integrar 1 sobre a função. Tá? Aí o cara esquece 1, multiplica assim, como se estivesse multiplicando, aí escreve só dx sobre a função.
essa segunda possibilidade aí, né? Às vezes as pessoas escrevem dx sobre f de x, outros escrevem 1 sobre f de x, tá? Qualquer uma das formas é válida, tá? Elas significam a mesma coisa. Agora, aquela primeira lá de cima, integral de dx, jamais você vai ver escrito integral de 1. É só você vai olhar e entender. É para integrar 1. Olha, um exemplo aqui dessa segunda possibilidade. Repara. Se aparecer integral de dx sobre x ao quadrado, o que ele quer que você calcule? Isso aqui. Integral de 1 sobre x2, que você já sabe fazer. Joga o x2 para cima, mudou o sinal. Agora usa a regra do n mais 1. Agora é só arrumar e acabou. Ok? Quem quiser tirar um print também dessa terceira parte, está aí. Com isso, a gente acaba a nossa aula. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Então, boa noite a todos. Exercício 1 da lista 1 está lá na página. E até a próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite, professor. Valeu, professor. Tchau, professor. Valeu, professor. Muito Boa noite. obrigada, professor. Boa semana. Obrigado. Boa noite.